ministrando a palavra do Senhor nessa noite, a todo o ministério, a toda a igreja, amém? Quero convidar os amados irmãos, sem perca de tempo, a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, o capítulo 1, verso 1. João, capítulo 1, verso 1. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Somente a parte A do versículo do capítulo 1 de João, que diz assim: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, quando o pastor me ligou, me chamando para estar ministrando aqui nesta noite, Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer aqui nessa noite. No princípio era o Verbo. Irmãos, João ele começa o seu evangelho trazendo essa palavra que, se observarmos, ela está lá no Velho Testamento em Gênesis, no princípio. E quando ele começa o seu evangelho, diferentemente dos evangelhos sinóticos de Marcos, de Mateus e de Lucas, que começa falando do princípio do ministério de Jesus, João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo. Esse princípio ele denota a criação, ou seja, quando tudo foi criado, lá estava o Verbo. E se você for acompanhar o capítulo 1, ele também vai além do princípio da criação. Ele diz que o Verbo estava na eternidade, que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Os gregos tinham uma noção de verbo, que no grego quer dizer logos. Eles tinham uma noção, e para eles esse logos era o sustentador de tudo. Para os gregos, para os filósofos estoicos, esse logos era aquele que sustentava as coisas. Eles olhavam para o tempo e diziam: quem faz o ciclo do tempo é o logos. Olhava para as marés do mar subindo e descendo e diziam: quem faz subir a maré do mar e descê-la é o logos. Eles tinham uma experiência com esse verbo, mas não conhecia de fato quem era esse verbo. Então João vai dizer no seu evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Antigo Testamento vai dizer que esse Verbo, ou a palavra de Deus, é o autor de toda a criação. Deus falava, a palavra executava. Deus desejava, a palavra fazia. A palavra sustentava aquilo que ela mesma criou. A palavra é o que dá vida a toda a criação de Deus. Por isso João vai dizer: tudo o que se fez sem ela não se faria. A palavra de Deus, o Verbo de Deus, esse Verbo de Deus poderoso, que está no seio do Pai, é o próprio Jesus Cristo, Criador de todas as coisas. Mas João vai dizer que esta palavra, ela vem habitar entre nós. O Verbo arma tenda no meio do seu povo. O Verbo, ele constrói uma tenda no meio do povo e habita entre nós, cheio de poder e cheio de graça. Mas a pergunta hoje: por que esse Verbo deixa a glória que tinha, deixa a eternidade para entrar no tempo? Porque o Verbo ele não está limitado ao tempo. O Verbo é eterno. O tempo foi criado pelo Verbo. E no momento que o Verbo sai da eternidade e entra dentro do tempo, o Verbo está se humilhando.
O Verbo está descendo. O Verbo está se abaixando. Porque ele sai da eternidade e entra dentro do tempo que ele mesmo criou. Meu Deus. Nós estamos subordinados ao tempo. Eclesiastes vai dizer que há tempo para tudo. O ser humano, ele está subordinado ao tempo. Há tempo para nascer, há tempo para crescer e há tempo para morrer. Mas o Verbo não é e não pode estar limitado ao tempo, porque ele é o Criador do tempo. Mas alguma coisa aconteceu na história da humanidade que fez com que esse Verbo eterno, com seu amor e graça, se limite a entrar dentro daquilo que ele mesmo criou, para poder dar salvação a mim e a você. Você pode dar glória a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o que eu acho aqui interessante é que ele, por ser eterno, acima de tudo e de todos, ele não precisaria se preocupar comigo ou com você. Deus não precisa do presbítero Leandro. Deus não precisa de você. Deus, ele não precisa de ninguém, porque ele é Deus. Aleluia. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que quando o homem rompe o elo com Deus, lá no jardim do Éden, Deus lança uma profecia dizendo que da descendência da mulher nasceria um que ia ferir a cabeça da serpente e queria restaurar de novo toda a criação de Deus. Esse Verbo que criou tudo perfeito, esse Verbo que fez tudo certo, deixou na mão do homem, do ser humano, a livre vontade e escolha de seguir a ele ou não. E o homem deliberadamente escolheu não obedecer ao Criador. E por ele não obedecer ao Criador, e um dos atributos de Deus escutícios é a justiça, automaticamente a justiça de Deus tinha que entrar em vigor. Porque o homem ofendeu a Deus, o homem desobedeceu a Deus, o homem pecou contra Deus. E a justiça de Deus tinha que entrar em vigor. Porque é um dos atributos de Deus, e Deus não pode negar os seus atributos, porque senão não seria Deus. Então, o homem tem que pagar por aquilo que ele fez. Aí, no conselho eterno, onde está Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, que também é amor, ele arquiteta um plano para salvar você e a mim. Aleluia. Aí, o Verbo que é Filho, que está na glória, cheio de glória, se dispõe a vir, a entrar dentro do templo, a se humilhar, a se rebaixar, a armar tenda entre nós, para poder salvar você e a mim. Para poder salvar o homem pecador, para poder salvar aquele que está na lamaçal do pecado, para dizer: filho, eu te amo, filha, eu te amo, eu preciso de você. Ainda que ele sendo Deus, ele é, aleluia, aquele que ama e tem você e a mim como objeto do seu amor. Aleluia, Deus. Tu és soberano. Ele arma a tenda entre nós. O Verbo de Deus. João vai dizer: e ele era a luz. Ele não tem a luz, ele é a luz. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aleluia. Jesus, ele não está trazendo luz, ele é a própria luz. E hoje, nesta noite, ele quer trazer luz para a tua vida, luz para a tua casa, luz para a tua família. A luz aonde tem treva, e aonde ele chega com a sua luz, as trevas não prevalecem. Glória a Deus. Veio habitar entre nós. Agora imagine um Deus glorioso, poderoso, cheio de glória,
cheio de poder, agora se limitando